Fala galera, e aí? Tudo beleza? Bom, essa daí é a segunda parte do nosso vídeo que a gente estava conversando no vídeo passado aí. Se você não viu, por favor, dê uma olhada aí no canal, entre no canal e veja a primeira parte, porque é realmente importante para você continuar entendendo o que eu vou continuar falando aqui, contando um pouco da minha história, como que foi o meu ano de preparativo aí para passar na Unicamp e nas outras faculdades públicas que eu estava prestando naquele ano. Eu sou o Lucas Schucht, atualmente eu estou fazendo medicina na Unicamp, por isso que justamente esse vídeo é sobre o título, é como que eu passei na Unicamp. E, pois bem, né, continuando um pouco do assunto que a gente estava falando no vídeo passado, contei brevemente como que era a minha rotina, né, no ano do vestibular. Eu lembro que o preparatório que eu estava fazendo era 2011, e ali eu estava contando um pouco da minha semana, eu estava falando um pouco, né, da importância de você ter uma estrutura, assim, de como que se vai lidar com todo esse conteúdo, que você tem um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para aprender. A importância também de você saber equilibrar tudo isso com tudo o resto que você tem na tua vida, que seja a parte da tua saúde, a parte do teu sono, a parte dos esportes, a parte também de relacionamento social, que é também muito importante. E são coisas assim que muitas vezes eu percebo assim que passa batido, né, na vida do vestibulando, porque a gente entra naquela pilha, naquela neura assim que você tem que estudar o máximo que você puder, né, uma maior quantidade de conteúdo possível, e muitas vezes a gente acaba esquecendo do quão importantes são aquelas outras coisas que a gente tem na nossa vida. E o efeito que acaba tendo é justamente o contrário, né? Você acaba indo tanto para um extremo, que eu preciso estudar, preciso me dedicar ao máximo, esquece de ter o teu tempo de lazer, que é tão importante quanto o tempo que você está estudando também. É importante você saber equilibrar essas duas coisas, o tempo que você passa estudando com o tempo que você, assim, não digo não vai fazer nada, mas que você faça alguma outra coisa que você curta, alguma atividade de lazer que você tem, que é tão importante quanto. Mas indo ao meu exemplo propriamente dito, eu estava, né, contando um pouco da história no passado, o ano de 2011, quer dizer, não foi o ano passado, foi em 2011 que eu estava me preparando para o vestibular, e eu tinha uma rotina que era de segunda a sexta, no início do ano, muito bem regrada, assim, eu lembro. Que, como eu estava falando, eu acordava de manhã, lá pelas 7h10, acho que 7h15 era o horário que começava a primeira aula do cursinho, ia até ali praticamente a hora do almoço, que era acho que uma hora e meia, e assistia todas as aulas. Eu lembro que eu tinha de 5 a 6 aulas, assistia todas as aulas, e depois eu estudava em casa por conta, né? Eu lembro que no início eu ia em todas as aulas, sim, e aí quando eu voltava para casa para estudar, eu lembro que no início do ano eu fazia resumo. Eu fazia resumo porque eu achava que resumo era super importante, né, para você conseguir fixar melhor a matéria, para você conseguir aprender melhor. Só que eu percebi lá pelo terceiro, quarto mês, eu acredito que o cursinho começou em março, lá por maio, talvez final de maio, início de junho, eu percebi que isso daí não estava sendo produtivo para mim. Não estava sendo produtivo pelo simples fato que eu não estava conseguindo dar conta da matéria do dia fazendo aqueles resumos. Eu passava tanto tempo, né? Você já deve ter com certeza passado por essa experiência, passava tanto tempo ali fazendo exercício de história, o resumo de história, o resumo de geografia, de biologia também. São coisas super extensas, só de você ler ali já é um monte de coisa para você aprender, ainda mais você tem que transcrever aquilo, né, digamos assim, tem que passar aquilo para o papel. Então eu perdi um tempo ali gigantesco para conseguir só fazer o resumo. E muitas vezes eu lembro que eu nem conseguia dar conta da matéria do dia, principalmente quando a gente tinha muitas matérias de humanas ou de biologia no mesmo dia. Eu lembro que eu não conseguia dar conta de estudar todo o conteúdo que eu tinha para estudar aquele dia. Então isso aí começou a acender meio que uma luzinha para mim, né? Fala, peraí, poxa, né? Se você, justamente uma das coisas que você deve ter em mente é que você pelo menos, você tem que construir uma rotina que para você seja adequada, que para você seja viável, que você consiga dar conta da matéria do dia. Caso contrário, o que acontece? É uma matéria que você deixa estudar ali na segunda, mais uma outra que você deixa estudar na terça, na quarta é outra, na quinta é outra. Você está percebendo? Vai chegando no fim do ano, você tem um monte de coisa que você não estudou e que ficou lá para trás, e que com certeza não vai mais dar tempo de você colocar esse dia. Isso é uma grande ilusão. A gente acha, não, vou deixar para o final de semana, que eu pego ali sábado, pego domingo, que é justamente, na verdade, o dia que você deveria estar descansando, estar um pouco mais tranquilo, fazendo menos coisas, você fica com aquela preocupação que você tem que colocar a matéria em dia que você não conseguiu dar conta durante a semana, que você tem que
fazendo sábado e domingo. Então foi justamente isso que eu acabei fazendo. Eu acabei abolindo os resumos, né? Tem pessoas aí que acham que isso é uma boa, tem pessoas que na verdade vão discordar disso. Na verdade, muito depende do teu perfil. Se você realmente é uma pessoa que você acredita que você aprende muito melhor que um resumo, que eu já ouvi de vários amigos meus que eles falam que se ele não escrever algo, que são justamente é um perfil de pessoas mais sinestésicas, talvez mais auditivas, que se ela não escrever no papel, não colocar ali ou, né, recitar meio que palavra por palavra na cabeça dela, é muito improvável que ela vai lembrar daquele conteúdo. Então, para essas pessoas, de fato, o resumo assim, é muito importante, eu diria que até é meio que essencial para ela conseguir aprender e conseguir fixar o conteúdo que ela tem que fazer para conseguir aprender aquela matéria. Mas eu não digo que ele é 100% assim, é imprescindível, que você não consiga viver sem ele. Você consegue sim, numa boa, depende do teu perfil. Por isso que você tem que testar isso, principalmente se tá acontecendo, que nem acontecia comigo, está acontecendo com você, e não conseguir dar conta da matéria do dia, justamente porque você está perdendo muito tempo aí fazendo resumo, está investindo muito tempo nessa tarefa e deixa de estudar todo o conteúdo que você deveria estar estudando durante esses dias. Então realmente é uma coisa para você repensar, que talvez essa não seja a melhor abordagem. Então, a partir do momento, né, que lá por maio, final de maio, eu mudei a minha estratégia de estudo, minha rotina de estudos, eu comecei a tirar os resumos, foi justamente a época que começou a ficar o conteúdo mais difícil, então foi bem nessa época que eu vi, meu Deus do céu, por mais que eu estude, por mais que eu fique mais horas aqui, eu não consigo dar conta disso. E muitas vezes eu estava comprometendo o final de semana para conseguir colocar essa matéria em dia. Então eu realmente aboli isso, né, da minha rotina, e eu vejo assim que foi a melhor coisa que eu fiz. Talvez se eu tivesse demorado muito tempo, tivesse deixado lá por junho, por julho para fazer isso, talvez teria sido tarde demais, né? Porque daí teria muito conteúdo que eu tinha ficado sem estudar e aí já realmente teria sido muito tarde demais. Mas voltando, né, como que eu estava falando, como que era meu dia a dia, eu ficava até 1h30 lá, né, almoçava, logo em seguida almoçava ali perto, já ou aqui perto da minha casa, que eu voltava para casa para estudar. Isso é independente, você pode ficar tanto lá no cursinho ou como em casa estudando. Você tem que ver aonde que você produz mais, na verdade, onde você consegue ter seu maior rendimento. Pode ser que no cursinho, por você estar num ambiente que ela é propício para estudar lá, você é suposto, digamos assim, de fazer aquilo, aquele que é o objetivo do momento, talvez ela seja melhor para você. Ou caso contrário, talvez em casa fique melhor para você. Principalmente se você mora talvez sozinho ou longe dos pais, ou mora só com mais um amigo, você tem um ambiente tranquilo, e você sabe que você consegue assim se controlar, não começar a usar computador em excesso, não ficar pegando no celular em excesso. E então depende muito do meu perfil. Eu voltava para casa, que eu percebi que é onde eu rendia mais, eu tinha já meu espaço, né? Tinha minha mesa sempre prontinha ali, sempre com os livros organizados e tal. Isso é uma coisa que eu digo que é importante também, que é você saber escolher o teu lugar de estudos, que é um outro vídeo que eu já cheguei a especificar melhor aqui. Se você olhar aí no canal, você vai encontrar ele. Que é você escolher muito bem onde que vai ser teu lugar dos estudos e tornar isso como se fosse um ritual, sabe? Todo santo dia você ter ali o mesmo ambiente, o mesmo local, executar a mesma rotina, porque teu cérebro já vai se acostumando, porque ele já na cabeça, né, na visão dele ali já é o momento que você tá ali para estudar, para nada mais. Ele vai se acostumando com esse hábito e você vai ver como que isso vai ficando cada vez mais automático. E mesmo nos dias que você não tiver com tanta energia, que você não tiver muito afim de estudar, mesmo nesses dias, por você ter construído esse hábito muito forte em você, é o que vai te permitir que você consiga estudar e consiga produzir tudo que você tem que produzir naquele dia. Então isso é de fato muito importante. Se for, por exemplo, no cursinho que você estuda, procure sempre buscar o mesmo local. E esse local que você vai pegando, teste vários. Veja qual que é o melhor para você. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas pegam ali perto logo da porta, já, né, uma mesa ali perto da porta, que é um fluxo de gente muito intenso, um entra e sai, e você acaba se dispersando no meio desse caminho, né? Acaba meio que cada hora que uma pessoa entra, uma pessoa sai, você acaba perdendo o foco e depois tem que recomeçar tudo de novo. Então vai testando qual que é o melhor local para você estudar. E é isso que eu fazia quando eu chegava em casa. Eu almoçava, vinha para casa, e antes de eu começar a estudar eu lembro que eu li o jornal. Eu adotei esse hábito também, não foi logo de cara, foi lá por, eu acredito que junho. Esse foi um pouco mais tarde de eu ter abolido ali a questão dos resumos. Mas eu comecei a adotar
a leitura do jornal diário, porque como eu falei para você, eu estava tendo um grave problema ali com redação. Estava indo muito mal em redação, assim, absurdamente. Cada vez que eu tirava um zero na redação me assustava, né? Meu Deus do céu. Porque justamente antigamente na Unicamp, quando eu prestei para a Unicamp em 2012, a redação era na primeira fase, já eram 3 redações que a gente tinha que fazer na primeira fase. Então era realmente muito crítico você não saber escrever ou não conseguir. Muitas vezes você não consegue nem entender o que a redação está pedindo, né? Porque na Unicamp você tem vários temas diferentes, então se você já erra ali o que eles estão pedindo, o que é proposto pela redação, você já acaba zerando, tirando uma nota muito baixa. Então foi uma coisa que começou a me deixar muito preocupado e falei, eu preciso correr atrás disso. Então eu comecei a ler o jornal diariamente, pelo menos 30 minutos por dia, né? De segunda a sexta, sábado e domingo nem tanto, mas diariamente eu li o jornal pelo menos 30 minutos por dia, ou eu lia durante já lá as aulas, no intervalo das aulas, porque lá tinha um jornal que poderia pegar sem pagar nada, né? Tá disponível, provavelmente o teu cursinho também deve ter. Pegava lá, já lia, ou se não, se deixasse eu vinha para casa, comprava o jornal ali, pegava e lia uma meia hora todos os dias. Isso realmente foi, eu vejo assim como um grande upgrade, né? Junto com outros fatores também, que me ajudou muito a melhorar a maneira como que eu escrevia, porque antes disso estava horrível, assim, não me vinha vocabulário na cabeça, não me vinham as palavras, estava tendo muita dificuldade para conseguir fazer aquela redação fluida e aquela redação natural, que é justamente o que você espera que você tenha no vestibular, porque você tem um tempo ali limitado, você não pode ficar perdendo tempo pensando aí no que você vai escrever. Já tem que vir meio que automático ali, de uma maneira bem estruturada, e você tem que estar muito seguro daquilo. Então realmente me ajudou, e é uma coisa que eu indico aí para você, né? Então, eu li o jornal, voltando aí, eu li o jornal e aí realmente eu começava a estudar. Aí eu estudava, começava às 2 horas da tarde ali, mais ou menos 2 horas e meia no máximo, sentava sempre no mesmo lugar da minha mesa, ali sempre com as coisas organizadas ali na mesa. Eu lembro que eu deixava na minha mesa só o que eu ia estudar naquele dia. Isso é uma outra dica aí super importante que eu deixo para você, sabe? Não deixa todo o material esparramado, que vai chegando no final do ano, principalmente se teu cursinho já entregou todo o material, é aquela pilha de livro que tem 20, 30 livros ali, e você não sabe por onde começar primeiro, né? Você lê um livro, daí você meio que tá fazendo um exercício, daí você já olha para o lado, já tá o outro livro ali que você, né, deveria começar a estudar ele depois, que é a matéria, você está estudando geografia, você sabe que você tem que estudar história depois, e você já fica preocupado com aquilo, fica aquela ansiedade, acha que não vai dar tempo, você acaba desconcentrando, sabe? Seu cérebro fica voado, assim, com várias coisas que ficam passando pela tua cabeça, e o que você deveria estar, de fato, fazendo naquele momento é estudando ali com o teu foco 100% focado no aqui e agora, com toda a tua energia, com toda a tua concentração possível. É isso que vai gerar aprendizado de verdade, aprendizagem, né, de verdade a longo prazo. Porque se você fica nesse desfocando muito, né, de um período muito rápido ao outro, ali pegando o celular, ou vendo outra coisa do lado, ouvindo uma música, sei lá o quê, é muito difícil para você conseguir gerar essa aprendizagem aí a longo prazo. Você vai ver que tua retenção na memória vai ser muito pouca. Então você realmente tem que criar esse ambiente, por isso que eu falo tanto da importância dele, para que você consiga propiciar o máximo de aprendizado que você consiga naquele tempo. E para isso ele precisa estar organizado, você precisa ter foco, você precisa saber onde que é o melhor lugar ali para você, que você se sinta mais confortável. Então eu realmente dou muita importância para isso, porque essa, digamos, é a parte física de você, né? Se teu físico, o ambiente físico ali, o teu corpo físico não está se sentindo legal, vai começar a dar o quê? Vai começar a dar canseira, vai começar a dar sono, vai começar a dar dor de cabeça, vai começar a desfocar muito rápido, logo de um período ao outro. E tua aprendizagem vai ficar realmente prejudicada aí, nesse caso. Então, bom, eu fazia isso e o que eu fazia era justamente, né, voltando às matérias aí que eu pegava para estudar, eu realmente estudava aí as matérias que foram dadas no dia. Eu não ficava procurando livros a mais, né, materiais extras e tudo mais, que isso realmente não é necessário, sabe? Às vezes eu vejo muita gente preocupada, né, em pegar outros livros, além do que o cursinho já oferece, e muitas vezes deixa de estudar o feijão com arroz ali, o que é realmente dado no cursinho, e é justamente as coisas que você deve saber. Então a pessoa compra livro por fora, pega outras referências, pega na internet e às vezes fica com
excesso de informação que muitas vezes é muito mais prejudicial do que te ajuda, sabe? Porque esse é o grande drama do nosso milênio, assim, a gente vive nessa explosão de informação o tempo todo sendo bombardeado, e muitas vezes é a nossa retenção que fica prejudicada nesse caso, porque é tanto estímulo pra gente, a gente lê tanta coisa, absorve tanta coisa, que é muito difícil pro nosso cérebro, pro nosso sistema colocar ali, armazenar e você conseguir lembrar depois. Porque ao mesmo tempo que a gente vê várias coisas, ao mesmo tempo a gente não está vendo nada direito e nada com 100% do nosso foco e dedicação. Então você saber selecionar o material que você vai estudar é muito importante, sabe? Não fica, se você já está num cursinho que seja bom, razoável, que você percebe que várias pessoas conseguiram passar com ele, só fazendo ele, siga esse método, sabe? Não tem por que você ficar brigando com ele. Tá certo que muitas vezes você tem alguma dúvida, algum exercício que você não entendeu, um assunto que você queira saber mais. Aí sim, claro, vale você abrir ali a internet, seu notebook, o que quer que seja, e você buscar mais informações sobre aquele tema. Mas são coisas assim muito pontuais que na maioria das vezes você não vai precisar, sabe? Não vai precisar mesmo. Eu estudava só com aquele material e para mim já era mais que o suficiente. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente também que utiliza o YouTube, por exemplo, que eu acho que é um ótimo canal assim para você seguir. E, né, na verdade tem vários canais que você pode seguir ali, que tem muitos bons professores que gravam grande parte do material deles ali no YouTube. Então, talvez seja uma abordagem assim, mas fica essa dica aí para você. Toma cuidado em relação a esse excesso de informação. Se você for assim, optar por estudar uma parte do teu conteúdo pela internet, seleciona muito bem os professores que você vai seguir no YouTube, seleciona muito bem os sites que você vai seguir, tem que ser fontes confiáveis. E sempre procure sempre utilizar os mesmos, que assim você vai acostumando com aquela mesma linguagem. É que nem a gente com o professor na sala de aula, né? A gente já se acostuma com a linguagem do professor. Por isso que mudar de professor no meio do cursinho é a pior coisa que existe, porque você não entende ainda a linguagem dele, você não, digamos assim, não encontrou a maneira de conseguir se conectar com ele ali, na linguagem dele, no jeito que ele fala, e tua aprendizagem vai ficar prejudicada também. Então foca num cara só, numa referência só, sabe? Escolha muito bem se você for optar por, em paralelo, estudar pela internet, ou se for, de repente, estudar 100% pela internet, ou pelos materiais aí que você tem disponível aí na tua mão. Beleza? Bom, então era isso, sabe? Eu estudava a matéria do dia e como eu falei no início do ano, eu estava tendo aquela dificuldade em conseguir deixar a matéria em dia, né? Porque eu estava fazendo muitos resumos, estava com aquele preciosismo exagerado de querer aprender cada rodapé de livro ao máximo, sabe? Extrair o máximo do texto. E na verdade não é isso que vai fazer você passar. É você conseguir entender muito bem o geral da matéria e aquilo ficar muito bem segmentado, muito bem fixado dentro de você. Esse que é o mais importante. Que não é uma coisa fácil, é um hábito que a gente vai adquirindo, né? Para você conseguir medir o quanto que na verdade, é aquele ponto ideal ali, o melhor ponto possível, onde você nem vai tanto dentro do estudo, estudando tanto que, né, a pessoa vai detalhando, quer saber cada vez mais, e também não fica tão superficial, tão pouco. Você conseguir achar esse ponto de equilíbrio na quantidade de conteúdo, de quantidade de matéria que você vai ter que aprender, é realmente o ponto-chave aí do sucesso para você conseguir garantir a tua aprovação no vestibular. E isso aí gira em torno de você chegar ali geralmente nas matérias, né, se for medir em nota, isso seria ficar numa média 7,5, 8, até 8,5. Seria de 7,5 a 8,5, eu diria assim, dependendo do vestibular. Esse é o ponto ideal. Você buscar um 9, um 9,5 numa matéria, em detrimento das outras, deixando as outras de lado, né, principalmente, isso geralmente acontece, né, com as matérias que você gosta mais. Eu gostava muito de matemática, muito de física. Então a nossa tendência, né, se você gosta de repente de história, de geografia, de biologia, a nossa tendência é dar mais atenção a essas matérias e querer alcançar cada vez uma nota melhor nelas. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, você acaba deixando de lado todas aquelas outras matérias importantes ali que na verdade é o que vai garantir a tua aprovação no vestibular, né? Eu costumo dizer assim que o aluno de medicina é um aluno relativamente mediano, se for ver. Talvez é um mediano um pouco acima da média, mas mediano no sentido que as notas de cada matéria que você vai prestar no vestibular são muito parecidas. Que nem eu estava falando, elas giram em torno de 7,5 a 8,5. Então, se você consegue manter esse equilíbrio em todas as matérias, muito provavelmente você vai conseguir passar em medicina. É diferente, por exemplo, de um ITA, de um IME,
onde eles preconizam só as matérias exatas, português e inglês, né? Não tem história, não tem geografia, não tem biologia no ITA e no IME. Então ali já pega um outro perfil de aluno, já pega um aluno que já tem mais uma orientação para exatas e realmente ele tem que focar ali com toda a força, com toda a disponibilidade dele para conseguir passar nesses vestibulares. Então ali não é essa questão do equilíbrio das matérias, como eu estava falando aí para você, da medicina, porque na medicina é muito disso, tá certo que dependendo do vestibular você vai ter ali química e biologia como peso 2, né? Na Unicamp hoje eu acredito que seja as que mais valem são português, biologia, química, aí tem ciência da natureza, né, no caso, ciência da natureza e português, que são as que mais valem aí para você conseguir entrar em medicina. Então tá certo, você talvez precise um pouco mais nessas outras, mas você não pode deixar as outras de lado. Você tem que ter uma média ali de 7,5 a 8 nas outras também, sabe? Talvez nessas que são mais importantes você se destaque um pouco mais. Mas não é esse o ponto principal ali para que você consiga passar. Bom, beleza? Eu acho que esse vídeo aqui já está ficando um pouco grande de novo. Então eu vou segmentar, eu vou fazer mais uma parte ainda que eu acho que vai dar para dar uma boa complementada, né, nesse assunto aí que a gente estava conversando, como que você faz para se preparar para a medicina, principalmente se for aí para medicina nas faculdades públicas concorridas, uma Unicamp da vida, que nem eu estava vendo a porcentagem de candidato vaga para essa vez da Unicamp, se não me engano acho que foi 240 pessoas por vaga, mais ou menos isso, né? 200 e pouco. Eu lembro que na minha época, quando eu fiz do Unicamp em 2012, era 114 por vaga. Então se imagina aí que quase dobrou de tamanho aí a concorrência que está para a Unicamp. É claro que não quer dizer que todas essas pessoas aí que estão participando, aí, que estão prestando o vestibular, realmente estão 100% preparados para passar, mas realmente talvez esse número assusta um pouco, né? Você vê, meu Deus do céu, tem mais de 200 pessoas aí por vaga, já está quase chegando aí ao concurso de diplomata aí, que são, sei lá, 300 pessoas por vaga e por aí vai, né? Então, realmente isso é uma coisa que às vezes deixa assustado, mas não quer dizer que você não consiga chegar lá, é muito pelo contrário, isso aí deve servir ainda mais de motivação para você pegar e falar assim que eu vou conseguir mesmo, sabe? Não importa como essas pessoas estão estudando, se elas são boas, se elas não são, eu sei que eu vou fazer a minha parte, né? Você, no caso, vai fazer a tua parte, o máximo que você puder, com todo o seu esforço, com toda essa tua garra, com tudo isso que você acredita que você é capaz, e com certeza você né? A gente tem muito mais poder do que a gente imagina que a gente tem dentro da gente. E muitas vezes a gente deixa isso daí em segundo plano, deixa isso daí embaixo do tapete, esquece que todo esse potencial que tem dentro da gente realmente existe, sabe? É justamente, eu acho que nessa fase, se for pegar a nossa fase da infância, é justamente a fase da infância que a gente deixa de acreditar nos nossos sonhos. Que daí realmente a gente acaba meio que, sei lá, talvez eu não consiga tudo isso que eu quero conquistar, né? Eu não consiga chegar tão longe o quanto eu acharia que eu poderia chegar tão longe, né? Então eu acho que justamente essa fase aí meio que casa a época aí da nossa infância, que a gente meio que acaba deixando nossos sonhos de lado. Só que junto vai a nossa autoestima embora, vai a nossa autoconfiança, vai todo aquele nosso tesão que a gente tem de ir atrás dos nossos sonhos, de conquistar os nossos objetivos, meio que vai tudo junto embora nessa fase. Mas não quer dizer que isso não pode ser resgatado, na verdade. Com certeza pode, porque isso ainda está dentro de você, isso faz parte de você. É uma questão de você começar a olhar para dentro e ver o quanto de potencial que você tem aí e que com certeza você consegue chegar lá. É só você olhar, e se eu conseguisse, mais um monte de gente conseguiu aí ao longo da história passar numa faculdade dessa, mesmo que seja super concorrida, super difícil. Por que será que você também não pode? É claro que você pode, tá bom? Então eu deixo esse vídeo por aí, a gente continua conversando sobre isso na parte 3 desse vídeo, quem sabe até uma parte 4, não sei, que eu tô falando, e muitas vezes eu acabo aí me estendendo, talvez não era esse o propósito, mas acaba indo o assunto, e a gente vai encadeando aí as ideias e vai entrando cada vez mais a fundo aí. Beleza? Então fica aí um grande abraço para você. Se você está vendo esse vídeo na época que ele foi publicado, muito provavelmente você já está aí na época dos vestibulares, né? O vestibular da Unicamp é daqui 2, 3 semanas. Então você deve estar bastante ansioso, eu acredito. Mas pode ter certeza que tudo vai dar certo. E mesmo se não der certo esse ano, você sempre vai ter um ano a mais para você tentar. Então não é nunca o fim
de uma batalha. Você talvez, na verdade, não é nunca o fim de uma guerra. Você pode ter perdido essa batalha de agora, mas a guerra você pode ganhar ainda, né? Porque a guerra ela é infinita. Cada ano você tem a oportunidade de novo para você tentar entrar nela e vencer novamente. Beleza? Fica aí, então um grande abraço para você, muito sucesso, toda a sorte do mundo que você puder ter aí. Desejo que você realmente seja aprovado esse ano. Ficamos aí pro próximo vídeo. Um abraço e até mais.